Agora nós temos a palestra magna, é uma palestra em inglês. O tema é Tailings Management is about Water Management. Nós vamos discutir que a gestão adequada de disposição de rejeitos é também falar sobre a gestão adequada da água utilizada. Um denominador comum para a maioria das falhas das instalações das estruturas de rejeitos nas últimas 4 décadas tem sido a gestão hídrica inadequada. E esse painel vai falar justamente a respeito disso. Para interagir com o nosso painelista internacional, eu convido ao palco o gerente geotécnico sênior da Mosaic Fertilizantes do Brasil, Tiago Moura de Queiroz e Oliveira. Tiago, por favor. Online, o nosso painelista, Caio Prisco, professor adjunto do Instituto Canadense de Engenharia da Mineração. Ele é cofundador e principal engenheiro geotécnico da Universidade de British Columbia, no Canadá, e associado da Prisco Consulting Engineers, também no Canadá. Já estamos? Sim. E quero agradecer a presença do Prisco e passar a palavra para o Tiago, que vai conduzir esse painel. Tiago, com você. Obrigado, Marcília. Bom dia a todos. Bom, primeiramente, umas palavras em português, tá? Depois, para interagir melhor com o Dr. Prisco, eu vou ir para o inglês. Bom, primeiramente, agradecer o IBRAM pelo convite, pelo evento. Nosso setor precisa de eventos como esse. A cada ano, né, a gente vem vendo um evento cada vez mais robusto, tá? Então, eu acho que isso é o engajamento de todos os stakeholders que a gente tem hoje no Brasil, puxado pelo IBRAM. Então, é um evento mais do que necessário. Então, parabenizar aí o IBRAM pela organização, tá? E a participação tão imensa, né? A gente pode olhar aí pelo público, como é que está engajado hoje, né? Eu vou fazer uma pequena biografia aí do Dr. Prisco, tá? E aí eu já vou passar para o inglês e fazer a interação com ele. Vou pegar minha colinha aqui. So, Dr. Caius Prisco is a co-founder. Dr. Prisco é engenheiro principal com Prisco e Associates Consultant Engineers, baseado em West Vancouver. Ele tem um PhD em engenharia de mineração da Universidade de Royal em British Columbia. Ele tem mais 35 anos de experiência como um contratante, consultor e depois dono no campo do geotécnico e engenharia geoambiental relacionada à mineração e indústria de gestão hídrica em 5 continentes. Ele foi um voluntário e apoiador de muitas ONGs, incluindo CBA, MAC, SME, ICMM, ICODE do Chile, entre outros. Ele é o recebente de CDA 2023 Peter Halliday Award pelo serviço. Ele é um membro honorário tanto da Comitê Romênio, ROCOT, e membro da Academia Técnica da Romênia também. Essa apresentação, chamada Tailing Management, sobre gestão hídrica, é parte desse tour no Canadá. Como um líder da Anglo-American, Dr. Caius foi baseado em Santiago, no Chile, com sua família, mas ele viaja muitas vezes para o Brasil, já viajou muitas vezes para o Brasil, que ele diz parece um segundo lar para ele. Então, eu gostaria de receber o Dr. Prisco por estar aqui conosco hoje, lembrando que hoje é um feriado nacional no Canadá, é um esforço dele estar conosco hoje, e eu gostaria de pedir ao povo uma salva de palmas pelo Dr. Prisco, e, por favor, fique à vontade, começar a sua apresentação. Yes, we can. Eu não estou recebendo áudio. Temos intérpretes, isso é correto? O áudio não está chegando. Eu vou falar mais lentamente e vou pedir que vocês estão vendo o meu slide.
Vocês estão vendo o slide todo? Então, vamos começar. Então, em primeiro lugar, obrigado os organizadores, eu acho que Ibram e Tiago, por uma excelente apresentação e todo o apoio, pessoal de apoio, Ibram, por me convidarem. Esta apresentação faz parte de uma série de palestras que foi baseado pelo ano passado pelo CIM e estou levando isso em muitas sessões em todo o Canadá. E muito em alinhado o que Ibram está fazendo e o que o Tiago mencionou, compartilhando sabedoria, conhecimento. Todos aprendemos a cada dia e se vocês têm 5 anos de experiência, os 50 anos de experiência, ainda aprendemos a cada dia. Então, hoje, eu, engenheiro geotécnico, eu não vou falar sobre a parte de geotecnia. Nós vamos falar sobre gestão hídrica. E a razão é porque nós temos água, como nós dizemos, como ocupado em muitas das questões que tivemos no passado. Então, essa apresentação em todo o Canadá é a PAPA CMF, que Instituto Canadense de Mineração, e apresentei isso em várias universidades além também. Então, obrigado pelo convite. Isso é um roteiro geral, onde nós vamos fazer comentários gerais sobre gestão hídrica, algumas falhas no passado e o papel de água, os controles. Nós vamos falar um pouco também sobre, com ênfase, como nós podemos melhorar. Por isso que estamos aqui. Como podemos minimizar, mitigar a gestão hídrica. Então, existem alguns desafios com oportunidades e a gestão hídrica. Então, o primeiro fato, eu diria, é excesso de água, falta de água. Ninguém é um problema. Se tiver excesso de água, os gestores de rejeito não gostam, os gerentes das barragens, da mineração também não gostam, equipes de exploração não gostam também. Mas se tem falta de água, os gerentes de processo, comunidades, os stakeholders não estão felizes com isso. Então, eu coloco aqui algumas de números que te dão uma visão no Canadá e no mundo. E vocês veem no mundo, você pode ter variações do lugar mais seco do mundo, o deserto Atacama. Você tem 5 milímetros no ano, basicamente é seco, ele seca antes de bater no solo. E um lugar no Massana, na Índia, onde eles têm 12 metros de chuva por ano. Isso é básico, 11.800 milímetros. Então, como é que você lida com esta questão? Isso é um mapa canadense mostrando rapidamente que vai de lugares muito úmidos, molhados, aqui onde eu moro, até muito seco lá no Ártico. E é claro que temos que lidar com comunidades, mas também qualidade de água, que é a terceira dimensão. O segundo fato é que a água está em todos os lugares, fundação intersticial, e dentro do reservatório, atrás das barragens, e vocês devem conhecer esse gráfico mostrando a disposição de rejeito e até o rejeito filtrado. Não há garantia e é muito importante que todos entendam. E eu acho que muitos de vocês sabem que tivemos falhas recentes até de
e instalações com lixiviação, rejeito, pilhas de rejeito, e só porque é baixo conteúdo de umidade não quer dizer que o risco não existe. Ainda temos que fazer a gestão. Este é um exemplo de uma das instalações no Canadá, do lado esquerdo. Isto é uma pilha filtrada e isso é cortesia de Vermont Mining, mas os esforços existem para monitorar e respeitar e investigar regularmente. Do lado direito é uma coluna, uma tanque de descarga. Mesmo se você acha que pasta, você ainda tem o vermelho, a parte das barragens que são necessárias, que se quer queira, quer não, ainda existe água. E no azul ainda temos barragens para conter. Nós não terminamos, ou seja, a pilha filtrada parece então bom. No fundo você vai ver, mas há um dique de perímetro no fundo e uma bomba d'água no lago de sedimentação. Ainda temos que lidar com muita água nessas situações. E eu não consigo enfatizar suficientemente. Do lado esquerdo, você tem o gráfico de um dos guias do ICMM que mostra que desde 1970 até 2015, basicamente em 45 anos, triplicamos a produção de extração de minério. E isso é só um resumo de algumas das instalações ou estruturas, a maioria na América do Sul. Do lado direito você vê a altura da barragem. E um lembrete para aqueles que estão aqui na sala, estas são 3 barragens maiores de rejeitos no mundo em termos de altura. E você tem Losarda, tem do lado esquerdo, você tem Porto Alegre da Anglo-América no meio e Quebrada Blanca do lado direito da Teck Resources. Então, eu destacar que todos esses são aprovados para mais de 300 metros. Os primeiros 2 são no Peru, o terceiro é no Chile e o do meio, o do lado direito, mostram o que você vê aqui são só os diques de partida. Eu acho que, se eu lembro bem, é carvão com. Esses são basicamente façanhas de engenharia incríveis e todas as equipes envolvidas em projetando e operando são incríveis, mas o fato número 4, não temos dados, não tem muito, e na realidade não há muito risco. Isso é uma citação famosa do Edward Deming, que era um economista. Sem dados, somos só mais uma pessoa com uma opinião. E então, o que nós vamos falar sobre dados e a importância disso em gestão hídrica. E é claro, tudo começa com a base de conhecimento, a informação que você coleta de conceito até fechamento e pós-fechamento. Existe muita tecnologia, coleta de dados específicos do local. Temos que investir em instrumentação e crescer essa base de conhecimento. Temos que aplicar os modelos de mudança climática com cuidado. Até onde eu sei, a última vez eram 16 modelos de mudança climática. Eu não sou especialista nisso, mas cada local, cada localidade, cada geografia é específico
e você precisa selecionar o modelo correto. Um modelo pode focar nos modelos dos Andes, a 4.500 metros, multiplica o mesmo modelo no norte da Finlândia ou além do ciclo ártico. Esse aqui é um exemplo. Nós temos que colocar dados na foto embaixo à esquerda, a evaporação, dados climáticos, um sistema de coleta de dados que não é próximo, não está na usina, não está na planta, não na propriedade, possivelmente está numa montanha vizinha. Por que precisamos de tudo isso? Há muitas perguntas aqui que eu coloquei no slide, mas precisamos pensar o nível do local todinho do site até a nível regional aqui embaixo. Se você pensa sobre o que você vê aqui em cima, na realidade é uma porção muito pequena de toda em termos regionais. A água precisa ser incluído no equilíbrio hídrico mas, é claro, calibração e bons dados em termos de qualidade. Fato número 5, eu não estou mais. Eu queria enfatizar que está uma grande distância, falta de profissionais. Eu vi comentários que isso não é verdade. Nós temos pessoas suficientes, eu acho que nós não temos o número certo de profissionais. E como um consultor, também dono de uma empresa, na minha experiência, a indústria de mineração está criando muitas mentes brilhantes e não estamos não resolvemos o problema. Então, precisamos mais treinamento, precisamos mais cursos especializados nas universidades e precisamos também que os governos recrutem pessoal técnico de qualidade para ajudar nisto. Então, eu queria passar 3 minutos sobre 3 conceitos chaves que eu vejo na minha carreira. Tem muita confusão. Controles críticos, controles operacionais e KPIs, ou indicadores de desempenho chave. E não são os mesmos, a mesma coisa. Com certeza, controles críticos são aqueles que você precisa pensar quando estamos falando sobre a governança que cuida de riscos de alta consequência. Vocês conhecem, talvez, com a análise Bowtie de gestão de risco. Basicamente, controles críticos são projetados baseados na prioridade. Você pode ter o preventivo do lado esquerdo, nas caixas azuis, ou, basicamente, recuperação mitigatórios depois do evento. Existem tem vários lugares, donos de barragens em muitos lugares, depois que o evento, são muito críticos para minimizar as consequências. Controles de risco são designados como controles críticos se a implementação do controle reduz significativamente a possibilidade ou a consequência de uma MUE. Então, é muitíssimo importante entender o que é um controle crítico, instrumentação, gestão, plano de emergência baseado em controles críticos. Alguém disse isso. Se diz que vai aumentar em 500 mil de controles, é crítico. A falha a barragem não falha por causa disso. E eles refletem o desempenho geral da estrutura. Então, eu selecionei alguns, eu não vou passar muito tempo, quero passar para mitigação. Mas, realmente, estamos aprendendo de eventos passados. Isso é uma citação do escritor irlandês Oscar Wilde,
que tem uma citação fantástica aqui. Muitos dos acadêmicos na sala vão sorrir quando vocês lerem isso. Experiência é o professor mais difícil, te dá a prova primeiro e a aula depois. E é muito verdade que temos que estar prontos o tempo todo. O desastre de Aberfan, no País de Gales, com 116 crianças mortas e 26 adultos. E eu vou falar sobre qual foi o problema aqui com a gestão hídrica. Investigações no local não foram feitas de forma adequada. A pilha era em cima de uma fonte de água, e com um evento de chuva foi direto para a cidade, a vila, e tinha escola. E foi um evento terrível em 1966. Então, também a hidrogeologia de qualidade é essencial. Esse evento estava em 1985, mais uma vez, a água foi a razão, práticas operacionais ruins, controle de água, represa e tubulação instaladas incorretamente e falha por piping. Não foi consertado e o resultado foi 268 pessoas morreram. Mary Spree, vocês talvez já conhecessem aqui na África do Sul, 17 pessoas morreram. Basicamente, antes da ruptura, não havia trabalho de campo, prática nenhum monitoramento e, basicamente, o que é importante é que questões anteriores foram ignoradas. Ou seja, parece que o proprietário sabia nada aconteceu, sabia das limitações. E vocês com fundão e eu simpatio todos que foram afetados por isso. Mais uma vez, isso foi mais um exemplo de falta de reconhecimento da seriedade de questões antes do próprio evento. E, é claro, eu tenho só os desenhos aqui o original, mas acaba, então, a questão foi que se tivéssemos feito a gestão da água e de forma melhor, talvez poderia ser diferente. O último também importante, só para destacar, Yangersfontein, na África do Sul, 2022. Planejamento de projeto muito ruim. O importante é que as barragens e os diques não foram projetados para retenção de água, para armazenagem de água. E isso foi uma instalação antiga. Os proprietários, você vê do lado esquerdo, o amarelo mostra a pegada final da estrutura. E esse seria o original. O que é mostrado no inverso, o verde é que não tem a borda livre e então gestão muito ruim. Isso que a última pegada, depois você pode ver a pegada chegava num lago de baixo, ou seja, com certeza algo aconteceu onde você tem um pé de barragem úmido e expandiu com barragens que não foram projetadas para contenção de água. O que eu vou mostrar agora é um caso, uma situação real de todo o mundo. Eu sei algumas das empresas de mineração no Brasil estão atualizadas com isso. Eu acho bom compartilhar conhecimento e ver o que outros estão fazendo. Então, são estudos de casos reais e, é claro, dados de centro, a água superficial, água de percolação, controles operacionais e controles críticos, o que buscar. Este é um exemplo da Pan American Silver no Brasil, onde tem um centro, eu sei, várias das outras empresas têm centros semelhantes, mas o que é interessante destacar aqui, tem a barragem em corte transversal, a visão
Mais do que isso, você tem na tela do meio, tem a gestão hídrica, os níveis, as bombas, o equipamento, o status de cada bomba e até tudo é automático e está incluído aqui. Do lado direito, na tela azul, temos controles críticos que já foram plotados, taxas de água, nível de compactação e etc. Uma boa forma de ter tudo, inclusive a gestão hídrica e os fluxos. Isso aqui, Codelco, que uma das principais estruturas no Chile da Codelco, uma das maiores produtores de cobre no mundo, implementando para todos os instrumentos, vem para um centro para gestão hídrica, inclusive TAPS e com níveis de emergência. Isso aqui é uma tela de como eles fazem isso. Basicamente, essas são os instrumentos, o tipo de instrumento e, é claro, as cores, incluindo o amarelo. O tipo de instrumento inclui o dado histórico aqui também. E o que eles recebem na tela, eles recebem cada instalação, então, quer dizer, outro, e eles têm tendências. Eu estou passando só um exemplo, mas isso começa em março de 2021 e vai até final de 2023. Dados históricos, porque você quer seguir tendências também. Isso também é Codelco, onde tem um corte transverso da barragem, muito importante, a elevação dos piezômetros, os valores, e você tem a visão de plano baixo e tem os resultados aqui do piezômetro. Como eu mencionei, as seções têm que ser implementadas como construído as-built. O outro projeto, 10 anos, 15 anos atrás, você tem que ter o atual, o as-built, para ser preciso. Esse é um exemplo de recursos para fazer monitoramento de gestão hídrica. Ele é feito 24/7, monitoramento em Santiago, onde eles têm um sistema digital de gerenciamento. A gente falou já sobre essa água, sobre o gerenciamento hídrico, né? Então, os níveis da água, tudo isso está sendo monitorado aqui, as bordas livres, enfim. Eles também usam drones para fazer sobrevoos em Quebrada Blanca, 3 vezes por semana, para fazer uma batimetria online e levantar informações topográficas. Para o gerenciamento hídrico superficial, você pode usar diversos instrumentos. É importante fazer o gerenciamento do reservatório, dos níveis d'água. Isso tudo é feito de forma automatizada com esse pier aqui. Ele é construído sobre fundações profundas. Assim você obtém os níveis d'água e também o levantamento batimétrico. Temos o levantamento topográfico e também foto-altimétrico. E os produtos disso, os dados, são visualizados imediatamente no dashboard, né, no painel. O que é tão bom a respeito desses dados espaciais? É que eles permitem também definir inputs para os KPIs. Não é apenas um controle crítico, mas também outros indicadores de performance que se beneficiam desse sistema de gerenciamento hídrico. Aqui é uma outra forma de analisar o lago sobrenadante. Essa imagem vem de uma das maiores minas de cobre do mundo. É uma forma muito legal, na minha opinião, de apresentar
volumes do reservatório, assim como de superfície, também de segurança da barragem. Aqui temos uma barragem com um dique, um cinturão, e o que eles fizeram foi o seguinte: o reservatório é analisado para a capacidade para conter a cheia máxima provável de 100 anos de 72 horas. A praia, né, a largura da praia analisada previamente. E essas linhas que você está vendo aqui, que estão em branco e rosa, são a menor borda livre alvo. Dessa forma você sempre tem, por exemplo, se você tem uma praia como controle crítico, você tem a cada minuto a possibilidade de extrair dados com esse sistema. Nós temos aqui para o período de retorno de 100 anos, mas também além disso. O que eles fazem também é, no mesmo reservatório, em 3 datas diferentes, 28 de julho, 18 de outubro e em janeiro, eles fazem o seguinte: ou seja, 3 vezes ao ano é feito esse relatório. E eles sempre analisam a praia. Essa é uma forma bem fácil de fazer uma leitura e de entender como que as coisas estão andando. Muito útil. O lago sobrenadante e o gerenciamento do lago de recuperação. Temos aqui um exemplo, cortesia de um site na Zâmbia, onde o lago estava aqui, estava em 90, depois em 92, 89, 92 e depois fizeram a barragem em 2020. E tendo essa informação, a gente conseguiu usar fotografia de satélite. Assim você também entende onde você coloca os seus equipamentos, né, sua instrumentação. Hoje, com a tecnologia de satélite, a gente pode até voltar no tempo para ver como a evolução ficou. E no mesmo site, você pode mostrar também a praia, comprimento, largura e altura da barragem em anos diferentes. Eu creio que a primeira começou em 89 até os anos 2000. Você consegue voltar no tempo e ver onde que o lago estava, o que o afetou, quais foram os impactos. E quando você compara isso com a batimetria, você tem um excelente controle das praias e volume dos lagos. E controles operacionais, aqui nós estamos falando de recursos tecnológicos, o modelo de balanço hídrico deve incluir a checagem de valores de alvo que você precisa calibrar. Se você está tendo um balanço hídrico realista, você tem que verificar isso. Você também pode comparar com os seus KPIs. É preciso haver um alinhamento entre as equipes de operação associadas com as equipes de barragem. É claro que hoje em dia os levantamentos batimétricos são automatizados. É muito fácil adicionar isso ao gerenciamento hídrico. Isso aqui é cortesia da Newmont Mining. Eles têm um KPI que permite uma interpretação precisa. Algumas são calculadas e outras são projetadas. Por exemplo, água de processamento, água de pico, de chuva,
não apenas as leituras atuais, mas também as tendências. Tá vendo? Não apenas o valor atual, mas as tendências estão presentes aqui. Assim você consegue entender o que está entendendo. Nós temos uma tendência de 7 dias, 30 dias e o valor atual. Isso aqui é muito importante no que diz respeito ao gerenciamento ESG e assim por diante. A Anglo American, temos o exemplo aqui da Anglo American. E eles fizeram um gerenciamento hídrico, onde o balanço hídrico precisava de uma abordagem holística e integrada com a barragem. Era uma barragem de água reutilizada. O gerenciamento hídrico da barragem não pode ser avaliado apenas isoladamente. E o projeto fica muito mais robusto se visto dessa forma. E para percolação, surgência, dispositivos de imagens térmicas, né, são uma grande tendência. Tecnologia infravermelha para detectar essas surgências já surgiram e agora estão sendo utilizados na mineração. A Newmont Mining está usando isso e eles permitiram que eu utilizasse essas imagens para mostrar para vocês. Essas câmeras térmicas podem ser instaladas em drones e você consegue ver aqui, por exemplo, na foto de baixo, nós temos uma imagem normal, não dá para ver nada, mas se você vê a imagem infravermelha, você vê que tem uma área aqui onde apresenta surgência, onde tem o vermelho mais escuro e até negro. Qualquer coisa mais escura ou negra está saturada. Coisa que você não saberia se você olhasse para uma imagem normal aérea. Mesma coisa aqui. Algo muito interessante que você não veria com equipamento convencional. A imagem à esquerda mostra a temperatura mínima, que é menos 17,1 Celsius. E a câmera térmica já detectou uma máxima de 7,6 Celsius. Isso aí foi um DIC da Newmont. Se você fizer um sobrevoo com equipamentos normais, você não vai ver isso. Do lado direito você vê também a mesma coisa, mas em cores diferentes. Você pode usar os drones hoje em dia, eles são muito úteis para você detectar precocemente qualquer problema com surgência. E também cabos de fibra ótica têm sido usados com sucesso. A Anglo instalou isso em uma das barragens deles. É uma barragem existente. E essa fibra ótica foi usada para monitoramento de temperatura. E embaixo do revestimento ele foi instalado. O diferencial de temperatura vai te indicar se está havendo algum tipo de surgência. E por último, a análise multiespectro. Essa é uma prática muito interessante. Basicamente, você consegue obter a saturação, nível de saturação e conteúdo de umidade, usando diferentes comprimentos de onda. Basicamente, o que você obtém é as áreas que têm a saturação alta ou baixa, se está havendo empoçamento e assim por diante. Você consegue monitorar sua barragem, gerenciá-la. Você pode decidir onde vai fazer a disposição de rejeitos, onde você fez, e tem um controle muito bom. Isso é algo muito útil na operação rotineira, né? No manejo rotineiro para uma barragem de rejeitos. Essa imagem é cortesia da AAM. E claro, existem diversos métodos geofísicos, não dá para falar sobre tudo, mas tudo usando refração sísmica, tomografia, sensores acústicos são muito úteis também, canais de erosão interna. E eu acho que você deve usar, né, devem fazer uma lâmina a respeito de todos os métodos geofísicos relacionados ao gerenciamento hídrico. Tem muita coisa aí para se compartilhar.
a respeito disso. E, claro, a gente tem que aprender com os erros dos outros. A gente não vive tempo suficiente para aprender com os nossos erros. Então, eu vou concluir aqui, Tiago, com alguns slides. Eu aprendi que a mãe natureza sempre vai vencer, cedo ou tarde. Então, não tente brigar com a água, né? Mas sim controlá-la e trabalhar junto com ela. A água é e continuará a ser onipresente dentro e à volta das nossas instalações e nossos projetos. As pilhas são a melhor solução até agora, mas elas ainda precisam de um monitoramento muito bem feito, porque o risco nunca é zero. E as pilhas de lixiviamento, né, nem as pilhas de estéreo estão também a salvo, né? A água pode danificá-las. Mesmo que a mineração use menos água, ou nenhuma água no seu processo no futuro, a gente ainda tem que lidar com precipitação, condições climáticas, formação de gelo, água subterrânea, gerenciamento de afloramento, né, de surgências, geoquímica aquática, proteção ambiental e comunidade. A gente tem que estar consciente, ler, aprender, treinar, mentorar e continuar a melhorar, né? E assim evitando cair nas armadilhas de uma governança mal feita ou naquela ignorância cultural, né? Aquela ignorância quase que proposital e que já fica introjetada. A minha mensagem aqui principal e pessoal hoje é: você precisa de bons dados, dados de boa qualidade para fazer o gerenciamento hídrico. E você deve construir a partir daí um sistema robusto, um banco de dados robustos para diminuir incertezas e ter um projeto robusto. Se o requisito mínimo é X, talvez você deva construir mais do que isso e use as melhores práticas. A gente já viu alguns exemplos no passado onde houve desastres, né? A gente não deve economizar dinheiro em certas coisas. Os critérios de projeto devem utilizar as melhores práticas e muitos padrões e diretrizes estão disponíveis, né? Os manuais têm as regras, responsabilidades, controles críticos e protocolos. Às vezes a gente está focando muito no aspecto geotécnico e a gente esquece que a gente tem que lidar em primeiro lugar. E por último, você deve treinar a equipe, explicar o risco para eles, para que eles tenham o melhor compromisso com isso, com a segurança. Não apenas dê uma tarefa, mas explique para eles por que essa tarefa é importante. Quais são os desafios? O que acontece se isso não for bem feito? E claro, nós temos ainda aqui alguns... A gente deve falar sobre problemas, preocupações e riscos o mais breve possível, especialmente com os mais jovens, né? Essa geração que está chegando agora. Por favor, falem sobre essas preocupações com o seu supervisor. Não esconda nada, não varra nada para debaixo do tapete. Não pense que isso vai desaparecer, porque não vai. E tenha coragem de falar com seu superior, seu gerente, ou numa reunião você falar: olha, eu vi alguma coisa que não está certa, será que a gente pode falar sobre isso? Muitas rupturas de barragem que a gente já discutiu poderiam ter sido evitadas, né? Quase todas elas, para ser franco. Aqui são as empresas que forneceram, né, informação para essa apresentação com exemplos reais. Gostaria de agradecê-las. E agora eu encerro minha apresentação e posso responder as perguntas se vocês tiverem. Podemos debater um pouquinho. Tiago, eu devolvo o palco a você. Obrigado a todos.
Well, Dr. Prisco, it was a comprehensive Dr. presentation Prisco, foi uma covering most apresentação of bem the key abrangente, aspects that we must look cobrindo after a diversos correct dos tailings principais management. aspectos que a gente I deve think that analisar. we can start with Eu some acho que a gente questions. pode We still começar have com some algumas time to do perguntas. it, okay? A gente And ainda I tem will um start with tempinho. myself. Vou começar comigo mesmo. So, what I want to ask to you, que eu Dr. gostaria Prisco, de te perguntar, Dr. was Prisco, one of your é o first seguinte, phrases uma here das during your primeiras coisas que presentation você falou aqui was durante a about apresentação that false foi a sense respeito that reducing moisture content de will redução do ensure conteúdo safety on your structures. de And umidade, here in que Brazil, vai we are looking aumentar to a segurança change das to estruturas. filter Aqui no Brasil, a gente stacks, está drainage tentando stacks, we usar can call it implemento a whatever the seco, name it is, but qualquer que seja o the nome piles que você dê, that we are mas looking são as with pilhas filtration, with the watering. que And a gente vai also ter que the lidar com a previous infiltração da dams água. that we have. After E também as 2019, barragens anteriores. in Brazil Depois de especially, 2019, no we Brasil, have been especialmente putting a no huge Brasil, a effort gente applying está trabalhando critical duro soil na aplicação mechanics de in our structure, mecânica de putting solo the state of crítica art em in nossas geotechnical to estruturas, better usando o melhor que understanding our existe, structures. né, a tecnologia de ponta But nas nowadays, estruturas. when Mas, I've hoje em been dia, talking to other colleagues, quando eu converso com I've outros seen colegas, that a new trend eu will emerge vejo uma soon nova enough, tendência emergindo. that is the Isso vai acontecer em unsaturated breve, soils. que é That will os be the solos não next trend saturados in será our a próxima geotechnical tendência aspect. na What nossa is your comunidade perspective geotécnica. in a global Qual é a view, sua Dr. perspectiva, Prisco, uma on this perspectiva topic global on unsaturated soil? Because for me, em it's going to be the solos new não trend saturados? here in Porque para Brazil. mim será a nova tendência aqui no Brasil. Olha, primeiro, para quem esteja na mesma página, né, estejamos alinhados, é importantíssimo isso aí. O que eu quero dizer é o seguinte, não é porque você tem implemento a seco que o risco acabou, que o risco é zero ou próximo a zero. A gente ainda tem que monitorar essas pilhas muito cuidadosamente, Thiago, especialmente quando você chega ao topo, à altura final da pilha. Aí você vai ter um aumento de umidade. E você tem razão. A mecânica de solo não saturado é algo crítico. Se alguém pensa que o pé da pilha estará seco, isso não é verdade. Uma coisa que eu gostaria de destacar é que no Canadá tem um trabalho pioneiro em mecânica de solos. E você talvez já tenha ouvido falar disso. Tem alguns livros a respeito disso. Eu posso até fornecer bibliografia. Mas com certeza é um assunto importante que não tem sido debatido o suficiente nas nossas universidades, com certeza. Eu acho que um dos pais da mecânica de solo não saturado foi na Universidade de Saskatchewan, muitos anos atrás. Mas é um livro muito bom sobre o assunto. Thank you so much. And just a reminder for the audience, I just received a couple of questions here. If you want to make a question in Portuguese, I can translate it to Dr. Prisco. Okay, guys, so don't feel shy. But I will start with a question that Rodrigo Machado raised here. Dr. Prisco, during your presentation of the failures, the event that we had in the past, why you didn't put anything about Brumadinho? Não colocou nada a respeito de Brumadinho. Não tem nada específico, é por causa apenas do limite de tempo. Eu escolhi algumas coisas para apresentar. Eu escolhi 5 exemplos, foi o que o tempo me permitiu. Foi o que deu tempo de falar. Eu peguei exemplos do mundo inteiro, em diferentes localidades, por diferentes razões, porque que a água foi a vilã. Mas claro que Brumadinho é um evento importante, uma grande lição a ser aprendida. Mas eu não discuti diversos outros eventos, né? Monte Pully, eu não falei da Austrália, eu não falei das principais rupturas que aconteceram na Turquia, no Canadá. É simplesmente porque a gente tem um limite de tempo. Mas como eu falei, eu respeito muito
esses eventos que aconteceram, né? A gente tem que aprender, não apenas aprender, mas nunca mais esquecer essas lições. Foi apenas uma questão de limite de tempo mesmo. Não dá para gastar 40 minutos na apresentação. Assim como com a geofísica, dá para falar sobre geofísica e barragem de rejeitos por 3 horas ou 4, o dia inteiro. Eu tive que escolher alguns exemplos. Thank you. Obrigado. Next questions would be from Gabriel Próxima pergunta Negrini, é do Gabriel asking Negrini. How do you see the role Perguntando of como que private você vê telecom o companies papel networks de with empresas de technology 4G, telecomunicação 5G, privadas com Wi-Fi, tecnologia de 4G, lower 5G, RAM, Wi-Fi, particularly in reducing emergency especialmente no que response diz time respeito a and reduzir o tempo enhancing de risk management here. resposta a emergências e gerenciamento de risco. Olha, é claro que eu não sou engenheiro elétrico, mas eu creio que vocês certamente serão parte das soluções a nível operacional. E além dos limites da propriedade. Não há dúvidas que a gente está se afastando do rádio, ou talvez a gente mantenha o rádio apenas para alguns instrumentos. A gente tem visto a cobertura celular também melhorando. Pessoalmente eu posso dizer, morando aqui no Canadá, eu recebo avisos no meu telefone celular o tempo inteiro. Eles basicamente são automatizados, avisos automatizados, e alguns deles foram, como dizer, avisos de prática, né, de teste, sobre tempestades severas ou de terremoto. Especialmente em Vancouver a gente está esperando um terremoto mais severo. Ninguém sabe quando. Mas eu vivo numa área com eventos severos. Esse celular e o processo de comunicação é muito importante porque a gente recebe a mesma mensagem ao mesmo tempo. Concordo 100%, isso será uma grande parte da tempo de resposta, né? Yeah, for sure, it was a great question. Com certeza, foi uma ótima pergunta. Moving from the Agora future stacks, falar Dr. sobre Prisco, Maria asked what would be outro the assunto. A critical Maria control perguntou that qual is being seria o applied, controle crítico aplicado, especially regarding especialmente water no management que to diz those respeito ao structures gerenciamento in e superficial dessas waters as estruturas well. na água de superfície. Para quais For estruturas? future stacks, yes. Para pilhas drenadas. A primeira delas é o controle de drenagem. É crítico que você tenha uma drenagem boa e que você faça uma medição dessa drenagem. Já vi situações onde você tem drenagens por zona ou por disposição em uma área. Você pode ter também deformações, que pode ser um controle crítico. Você tem a umidade e outros aspectos. Provavelmente você já viu também em todo mundo que as análises de deformação, em muitas situações, estão sobrepassando a análise de estabilidade do talude. A gente ainda precisa disso, mas baseado em tudo isso, as densidades também in situ são controle chave, controle de umidade, superfície freática. E claro que existe uma superfície freática em pilhas a seco. Eu já vi com meus próprios olhos. Não é nada bom se você ver isso acontecer. Uma vez que você construiu, já acabou, não dá para escavar. Então você tem que gerenciar isso bem. Eu acho que é importante, mas a última coisa que eu gostaria de destacar para minimizar o impacto da água é sempre pense como que você vai fechar a instalação e como que você vai fechar uma área somente da instalação. Você consegue cobrir uma área dela para que sua água seja coletada
para fora dela. Então você assim minimiza a infiltração. Parte da operação inclui implementação de escopos, de compactação. Você deve levar água para longe da sua pilha, mas parte desse trabalho inclui ter um bom entendimento do plano de fechamento e tentar fazer uma reclamação progressiva. E o exemplo que eu te dei da Newmont, eu acho que já foi lá na Anglo-América, ele já conseguiu cobrir mais ou menos 1/3. Ou seja, somente 2/3 foram expostos durante a operação. Yes. So, to summarize what Dr. Prisco says, I Para think... resumir, Oh, go ahead. e apenas para acrescentar, desculpa, gente, você sempre vai precisar de um dique de cintura. Você tem que controlar a água ali no lago e os sistemas de drenagem por baixo para conseguir um bom balanço hídrico. Desculpa a No interrupção. problem, doctor. So, Claro, sem I problema, would like to doutor. highlight that Eu a gostaria de reflection and apontar, insight to everyone. ou de falar sobre a Are ours reflexão. designed robust enough, Os nossos considering projetos that são those tão were robustos o scenarios? suficiente, Phreatic considerando surface o in pior the caso pile, possível, superfície progressive freática, closure. So I think fechamento we have an progressivo. opportunity Eu acho que a to gente tem uma oportunidade reevaluate some boa de designs, reavaliar alguns because projetos, after build it, porque it was, após as Dr. Prisco a says, construção é como we o Dr. couldn't Prisco falou, done anything more a after gente it não was poderia, built. pode fazer mais nada. But moving forward, Mas two além questions in a disso, row. duas A perguntinhas. $1 million question, Dr. Prisco, Pergunta was que não quer about calar. climate change. Sobre a And mudança what your thoughts climática. on it impacting our Quais são structure suas regarding impressões water sobre como management isso as well, impacta but nossas how estruturas do you see climate no que change diz respeito ao impacting gerenciamento hídrico? Como você vê a mudança climática impactando a gente no futuro? Você tem razão, não estaria aqui se eu soubesse a resposta. Mas eu conheço algumas pessoas que vão concordar comigo, outras vão discordar. Eu não sou hidrólogo, não sou especialista em mudança climática, mas o que eu já vi e avaliei é que se você projetar para eventos extremos, vamos dizer, o que quer que você escolha como a máxima de 24, 48, 72 horas, a PMP, a mudança climática que eu vi ao redor do mundo é que tem um impacto muito pequeno nisso aí. O impacto é visto mais nos períodos de retorno de 50, 100, 200 anos. Então a gente precisa de um tempo de retorno bem maior para conseguir sentir o efeito da mudança climática. Eu vi que você estava falando, Thiago, há pouco tempo, sobre as práticas, né, sobre tendências, e essas são as práticas usadas hoje em dia para projetar os drenos, né, usar um fator de segurança, né, de multiplicação de 10. Talvez a gente precise de 15 ou 20, mas para falar de um valor assim real, para um evento extremo, eu não vi nada ainda que faça muita diferença. Eu só estou dando um exemplo aqui. Se um site tem uma PMP de 24 horas ou de 1000 milímetros, aplicar um modelo de mudança climática, aplicar ele, talvez chegue a 1100, mas eu nunca vi isso acontecer ainda. Algo que aumentaria tanto o impacto, vamos dizer, 50% ou 100%. Mas o que eu já vi? Os períodos de retorno menores estão mudando, né, tem menos influência do que aqueles maiores. Esses são, a gente tem que tomar mais cuidado com eles. É sempre bom ter um projeto mais robusto. Um dos sites no Brasil, uma prática básica seria
projetar canais 1.000 para 100 ou 1 para 2 anos, eventos para 200, para 1 para 1.000, eles não querem nenhum problema. Isso depende do proprietário, equipe de projeto, para ter certeza que há uma... Só porque alguém está dizendo 1 milhão em números, pense um pouco de dinheiro a mais investido e reduz muito o risco. Onde está o valor adicionado nesse projeto? Infelizmente, estamos acabando com o tempo. Temos várias perguntas aqui, mas eu quero agradecer ao Dr. Prisco por essa apresentação. Eu passo para a Marcília. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Tiago. Thank you, Tiago. Eu quero dizer que certeza Hebreu é fazendo um grande esforço para compartilhar conhecimento. Isso é fantástico. Muito parabéns. Eu entendi que é um grande evento, quase 400 participantes. Parabéns a IBRA e todos os sponsors.